Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre folha. Essa aula é referente ao livro 3, Biologia 2, capítulo 9. Folha é um órgão vegetativo. As plantas possuem órgãos reprodutivos e vegetativos. Os reprodutivos fazem a reprodução, como frutos, como as sementes, as flores. A folha não, ela não faz reprodução, ela faz outras funções de sobrevivência da planta. Então, assim como o caule e a raiz, a folha é um órgão vegetativo. Outra coisa importante é que nem todas as plantas possuem folhas. As briófitas são plantas que não possuem folhas. As folhas, folha, caule e raiz, elas existem, são características a partir, na evolução das plantas, a partir de pteridófitas. Então, as briófitas não possuem. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre as funções, então, que as folhas podem exercer nas plantas. Evidentemente, primeira, fotossíntese. As folhas são verdes porque tem clorofila. A clorofila é um pigmento que absorve a luz do sol, ou a luz artificial também, e promove a fotossíntese. Então, o principal órgão fotossintetizante nas plantas são as folhas. Outra função, transpiração, a perda de água na forma de vapor, na forma gasosa. Então, a transpiração que tem uma função importante do quê? De diminuir a temperatura corporal. Então, é uma forma de resfriar o corpo da planta, assim como resfria o corpo dos animais. Além disso, pelas folhas, as plantas fazem a respiração, as trocas gasosas, ou seja, absorve o oxigênio quando necessário e solta CO2 também. Então, todas as trocas, as absorções de gases é feita nas folhas. A transpiração também pode ocorrer um pouco por lenticelas, que são estruturas no caule, mas basicamente, principalmente nas folhas. Outra função, eliminar o excesso de água, agora na forma líquida, não gasosa, também presente na planta. Então, um ambiente muito úmido, você às vezes fica embaixo de uma planta, você olha contra o sol no final da tarde, você vê como se fosse uma garoinha caindo, uma chuvinha bem fininha. O que é isso? Isso chama-se, não é a transpiração, isso é a sudação ou gutação. É uma eliminação por pequenos porozinhos que tem nas folhas, eliminar o excesso de água na forma líquida que tem nas plantas. Outra função, depois nós vamos mais para frente, em aulas posteriores, nós vamos estudar mais sobre transpiração, sudação e gutação, mas não é o momento agora. Outra função das folhas, armazenamento de nutrientes. É o caso da cebola. Os pedacinhos da cebola, né, a parte branca ali que a gente come mesmo, são chamados de catafilos. Esses catafilos são folhas modificadas que armazenam nutrientes na cebola. Outra função, algumas folhas são transformadas em espinhos, o que reduz a perda de água por transpiração. É o caso do caule, o caso do cacto, que é bem conhecido de vocês. Outra função, tem folhas que são coloridas, então elas exercem a mesma função que as pétalas das flores realizam, ou seja, atrair polinizadores. Nesse caso, são quando a planta tem flor muito pequenininha. Vocês já vão entender aqui nas imagens. A flor é tão pequena, então essa folha, ao invés de ser verde, fica em volta da flor, que é pequena, que não é atrativa, mas a folha é colorida, então acaba atraindo. Transformadas também em gavinhas. Então, algumas folhas, assim como acontecia lá nos caules, você tem adaptações, modificações caulinárias, você tem em trepadeiras, ocorre a fixação das trepadeiras em secas, sobre outras árvores, através de gavinhas, que são folhas modificadas. E também uma função de captura de animais, no caso das plantas carnívoras. Então vamos ver um pouquinho das estruturas de uma folha. Como que é uma folha? A folha tem aqui, ó. Então aqui está mostrando um caule. Aí você tem o cabinho, que seria o pecíolo da folha. Então o pecíolo é o cabinho lá da folha. Aqui a lâmina foliar, que é a folha propriamente dita para nós popularmente, com as suas nervuras, que são conjuntos de vasos condutores. Então tem uma nervura central, no caso dessa aqui é uma dicotiledônia, com várias nervuras secundárias. O que você tem também? Você pode ter o nó, é a região aqui onde está saindo, a folha. Você pode ter ainda, nós chamamos de estípulas, como se fosse um fiozinho, pequenininho aqui nas folhas, na base da folha.
e a parte mais larga, que é chamada de bainha. Aqui é possível ver melhor. Então, olha a bainha. Essa bainha pode envolver aqui o caule. No caso do milho, você vê isso. E as estípulas aqui, tá bem? Então, a bainha é essa parte mais alargada na base do pecíolo. Folhas. Se for uma dicotiledônia, vocês têm as ramificações, né, as nervuras ramificadas. E se forem plantas monocotiledôneas, por exemplo, você tem as nervuras paralelas. Outra coisa, filotaxia. O que é isso? Não se preocupe tanto com o nome. Se cair um exercício desse, ele vai falar o que é isso. É a disposição das folhas na planta, no caule, no tronco, o que seja. Por que isso aqui é importante? Veja que eu tenho algumas, os dois primeiros casos aqui, elas são, a primeira é alternada, ou seja, eu tenho uma folha para cá, outra para lá, uma para a esquerda e para a direita, esquerda para a direita. Aqui são opostas, então uma para cada lado também, e aqui eu tenho verticeladas, que eu tenho várias saindo do mesmo ponto. O que acontece? De acordo com a posição que eu tenho, essas folhas, isso pode ajudar a ter uma vantagem, que é o seguinte, ela vai fazer captar mais luz para a fotossíntese. Por quê? Se eu tenho uma folha fazendo sombra para outra, o que vai acontecer? Diminui a taxa de fotossíntese. Então, se eu pegar, por exemplo, a alternada, uma para a esquerda e outra para a direita, esquerda e direita, elas não fazem sombreamento. Né? Ou se elas estiverem, por exemplo, mesmo opostas, tem umas que são opostas alternadas. Então, pode ter pergunta no vestibular em relação a isso. Então, qual é a vantagem de ter a disposição alternando ou oposta uma com a outra? Ó, a vantagem é que uma folha não faz sombra para a outra. Então, ela reduz ou evita o autossombreamento, ou seja, a planta fazendo sombra para ela mesma. Tá bem? E com isso você tem uma maior captação de luz e maior taxa de fotossíntese. Olha aqui, ó. O que é isso? Isso aqui não são flores, tá? Nem essa da esquerda aqui, não são flores. A flor é só o que está aqui dentro, nesse miolinho. Essa parte rosa toda aqui, né? Estava desbotada, mas seria vermelho. São folhas modificadas, com uma coloração diferente, não são verdes, tem outros pigmentos, e porque elas não fazem fotossíntese, a função delas é atrair polinizadores. A mesma coisa no girassol. Essas parecem pétalas aqui amarelas, né? Você tem aqui no girassol, não são pétalas, as flores estão aqui, nessa região central. Isso aqui são folhas transformadas, modificadas, coloridas, que atraem os polinizadores, tá? Porque as flores são pequenininhas, todas aqui. Nós temos algumas que são modificadas como plantas carnívoras. Então, as folhas são modificadas para capturar insetos, geralmente. Então, aqui já tem substâncias pegajosas, são esses pontinhos brilhantes aqui. Não é água, não, é substância pegajosa mesmo. Essa aqui fica com um líquido aqui dentro. O inseto cai, morre afogado aqui, e depois ela se alimenta dele. Tá? Essa daqui é a mais famosinha, que o inseto encosta aqui, ela se fecha. Então ela fecha, como está aqui, né? Ela não é rápida, um fechamento lento para nós, uma velocidade nossa, mas para o inseto acaba fechando ele, tá bem? O que acontece? Bom, primeira coisa, perguntas, né? Se colocar a mão aqui machuca? Não, quem já viu isso aqui ao vivo sabe que não, né? Isso aqui é só para prender o inseto. Então essa planta ela não faz fotossíntese? Ela faz fotossíntese. Mas então, por que ela come o inseto? O inseto não é o alimento dela. O alimento dela, ela produz pela fotossíntese. É a glicose produzida ali, o carboidrato que ela produz na fotossíntese. O que acontece é que essas plantas são carnívoras, elas surgiram na evolução, elas são originadas de solo muito pobre em nitrogênio. Então o que aconteceu? Aquelas que conseguiam, o nitrogênio a planta obtém do solo. Então absorve lá pela raiz, é um mineral. Só que se você não tem no solo, você tem que obter de alguma outra maneira. Essas plantas, esses solos pobres, elas conseguiram obter através dessas adaptações. Então, essas adaptações permitiram que elas absorvessem nitrogênio. Outras que viviam ali, que não tiveram isso, né, morreram. Então, elas sobreviveram porque elas tinham essa característica. Então, a planta carnívora, ela é autótrofa, ou seja, ela é fotossintetizante, faz fotossíntese. Porém, elas fazem o quê? O mineral, no caso, especificamente o nitrogênio, não vem do solo, vem dos animais que ela captura. Então, tem nitrogênio especialmente ali
na carapaça do inseto, então ela mata o inseto e absorve o nitrogênio que está presente nele, tá bom? Mas o alimento dela não é esse nitrogênio, é só um mineral, que é um tipo de nutriente que ela absorveria do solo, né? E que ela absorve desses animais, tá bom? Ficar esperto com isso. Folhas decíduas ou caducas. No livro de vocês tem uma parte lá que fala umas classificações, os tipos de folhas simples, compostas. Não precisa saber aquilo, gente. Tá? Isso não cai em vestibular, é uma coisa que para faculdade. Então, nem sei porque está ali presente. Então, o que precisa saber é o que está aqui na videoaula, tá bem? Então, se não estou falando aqui é porque não precisa saber mesmo. Folhas decíduas ou caducas. Acontece o quê? Olha o nome, decídua, desce, a folha cai. Né? O caduca vem do verbo caducare, cadere, tanto italiano quanto no latim, que é cair. Tá? Então, são chamadas folhas das plantas caducifólia. Caducifólia, folha de folha, que as folhas caem. O mais clássico para nós aqui é o ipê. O ipê, aqui tem um ipê amarelo, né, que é uma árvore maravilhosa. Os ipês são lindos, de modo geral. Né? Então, o difícil é não achar um ipê bonito. A não ser que você, de repente, tenha daltonismo e aí você não enxerga com as cores que a gente normalmente enxerga. Mas o ipê é muito lindo. E ele fica com as folhas caídas, tá bem? Então caem as folhas em algumas épocas do ano e aí fica florescido. Bom, por que eu coloquei aqui? Qual é a vantagem? Por que isso acontece? Por que as folhas caem dessas árvores em determinada época do ano? Bom, primeira coisa, que são uma característica comum em plantas originárias em ambiente seco. Ou seja, não é porque ela está no ambiente seco. Não é uma aclimatação, é uma adaptação, é evolução. Ou seja, elas evoluíram, surgiram em ambiente mais seco. Por exemplo, como um cerrado, uma caatinga. Então, o que acontece? Esses ambientes mais secos, ou um período mais seco, né, durante o ano, o que acontece? A planta, ela perderia, se ela ficasse com as folhas, ela ia transpirar, porque ela está quente, e não tinha como repor. Não tem como repor essa água, porque não tem ninguém aguando ela na natureza, e tampouco está chovendo. Então, é uma adaptação que evita a perda de água por transpiração. Então, ao invés de ficar perdendo água na transpiração, porque não tem como controlar, não vou transpirar. Ela vai transpirar, tá com a folha. Então, cai a folha, não tem transpiração, não perde água. Tá? Olha aqui, em florestas temperadas também, nós temos essas árvores que derrubam as suas folhas, ficam amareladas na época do outono. Né? Então, começa a entrar na época mais seca ali, começa a entrar então o outono, elas ficam amareladas, na verdade, por que fica amarelada? Ela já é um pigmento que já estava lá presente, né, nessas folhas. A clorofila, que é o pigmento verde, ele vai sendo degradado. Por quê? Porque é um período que quase não tem chuva, são de clima temperado, onde você tem uma baixa luminosidade. Então, nesse período de pouca luz solar, de pouca chuva, então o que acontece? A taxa de fotossíntese é baixíssima. Então, o que elas acabam fazendo? Acaba tendo como adaptação ali, junto com o que já falei para evitar a perda de água, que é cair essas folhas, ficam amareladas, né? Então perdem a clorofila, não fazem a fotossíntese e caem aí para o chão. Outro exemplo aqui, a paineira. A paineira também, outra planta muito linda, tem aqui na nossa região, tem aqui em Jaú, tem flores lindas aqui, paineira rosa, por exemplo, uma flor maior do que a do ipê. E a paineira também perde as folhas e fica só as flores nas épocas mais secas do ano. Caquizeiro também, a mesma coisa. Caquizeiro, não sei se alguém já tinha visto pé de caqui, né? Eu amo caqui, é minha fruta preferida. E caqui, pé de caquizeiro também acontece isso. Caem as folhas e fica uma época cheia de frutos ali, as flores primeiro, né? Depois vão originar os frutos e sem as folhas. Modificação foliar do tipo bráctea. O que é bráctea? A bráctea é uma modificação da folha que envolve geralmente a base da flor, fica em torno da flor. Então, olha aqui, né, uma plantinha que nós temos na nossa região, que é comum, vocês têm bastante no Cerrado também. Essa daqui, a bráctea dela está aqui, envolvendo, fechando, como se fosse um cálicezinho fechando protegendo aqui a flor. Geralmente é de proteção, porém ela pode ter outra função. Aqui, esse rosa aqui nessa bromélia
não é a flor vai ficar aqui dentro, aqui nesse miolo. Essa parte aqui é uma bráctea, que é uma folha com uma cor diferente, modificada. Nesse caso não é proteção, nesse caso é atrair polinizadores. Porque se fosse só esse miolinho aqui, o animal não ia ver de longe. Agora, com essa corzona enorme, ele consegue ver de longe e é atraído por essa bráctea. Tá? Olha aqui, ó. Muita gente acha que isso aqui é uma orquídea, tipo do grupo orquídea, não, desculpa, de bromélia, também de bromeliácea. Eu tenho uma aqui em casa, no meu jardim, então a gente acha que isso aqui ó, que apareceu é o raio da flor. Não é a flor. Isso aqui é folha, são folhas modificadas, do tipo brácteas, que são coloridas para atrair polinizadores. Quem é a flor? A flor é isso daqui, ó. Depois de uma certa época, aparece em cada pontinho aqui, ó, cada um desses aqui, ó, tá, desses pedacinhos, aparece uma. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são brácteas. E aqui estão as flores. Bem? Então olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma bráctea, que já tenho 1, 2, 3 aqui, né, flores. 3 até 4 flores aqui. Tá bem? Então, esse rosa não é flor, é uma folha modificada, atração de polinizadores. Outra conhecida, tem lá na escola, né, no muro da escola, ali na entrada na rua lateral, que é a primavera. Muita gente acha que o bonitão da primavera, né, branca, rosa, vermelha, são flores. Não, a flor dela está aqui, ó, é uma coisinha de nada, tá vendo? Isso aqui é a flor dela, ó, tá? Então, eu tenho aqui 3 partes femininas, né? Então, isto daqui é a flor. Essa parte rosa são brácteas, são folhas coloridas. Atração de polinizadores, porque senão ficariam só essa coisinha branquinha aqui, não ia atrair polinizador quase nenhum. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, 1, 2, 3 brácteas, folhas modificadas e as florzinhas aqui no meio. Outro exemplo. O antúrio. O antúrio também tem o copo de leite, que é branco. A flor é isso daqui, esse meio. Esta parte vermelha é uma bráctea de atração de polinizadores, uma folha modificada. Outra famosa que o pessoal usa muito, tem muito para comprar na época de Natal. Aqui também, isso aqui são folhas modificadas, são brácteas. As flores estão aqui nesse meio, ó. Então aqui estão as flores, tá bem? Então, ali mostrando, ó, as flores. Isso aqui são folhas coloridas que atraem os polinizadores. Porque imagine, ó, se fosse só esse meio aqui, ó, que é inclusive verde, né? Um verde com amarelinho, um pouquinho vermelho, um animal passaria por aqui e não visualizaria não chamaria atenção. Agora, esse monte de folha vermelha chama bastante atenção. Catafilos são folhas modificadas que possibilita a retenção de nutrientes, é o caso da cebola. Então, cada folhinha aqui modificada chama de catafilos, porque elas são folhas que retêm nutrientes. Tá bem? Então, aqui o prato, o bulbo aqui, né, que seria o tipo de caule da cebola. E aqui, ó, só para relembrar, o caule da cebola é chamado tipo bulbo, né, um bulbo simples, e no caso do alho, ele tem vários bulbos, é como se fossem vários pedaços aqui, tá? Então nós não temos esses catafilos. Os catafilos, essas folhas modificadas, nós chamamos aqui dentro desse bulbo simples da cebola. Outra modificação, folhas transformadas em espinhos, é o caso do cacto. Aqui é a mesma coisa, é um ambiente extremamente seco, então é transformado em espinho. O espinho não transpira, então a planta evita perder água na forma de transpiração, a forma de adaptação da economia de água. Outra folha modificada, os cotilédones, que nós já estudamos, falamos sobre ele lá quando falamos de angiospermas. Então aqui eu tenho uma semente, a semente ela tem um embrião aqui, lá dentro, e ela tem o cotilédone, que é a região que está cheia de nutrientes para esse embrião. Então aqui está mostrando uma sementinha de feijão, o embrião aqui, ó, né, cortou no meio, e aqui eu tenho de cada lado os cotilédones, 2 cotilédones. O que é isso mesmo? É uma folha modificada que armazena nutrientes para a plantinha, para o embrião da planta. Por quê? Porque a planta não produz o alimento dela, só que ela está lá dentro da semente. Como que ela vai produzir? Não tem nem como captar a luz, então ela
absorve os nutrientes que já estão prontos para ela lá no cotilédone. Olha aqui, ó, né? A plantinha está germinando, o cotilédone ele vai se abrindo aqui, ela vai utilizando essa reserva. Veja que está ficando cada vez mais murcho, porque ela está usando o nutriente. E as folhas vão sair. A partir do momento que a folha sai, ela consegue fazer fotossíntese, esse cotilédone vai cair, tá? Murcha e cai. Então olha aqui, ó, né? Vai saindo. Aqui dá para ver bem, ó. Então aqui o brotinho, né? O princípio de caule aqui. Os cotilédones, as folhas vão sair e veja sair na casca. Então aqui tem a casquinha ainda, né? Então o cotilédone estava dentro da casca da semente. Aqui de novo o cotilédone, saindo a folha. Aqui a folha já saiu e esse cotilédone aqui, então ele vai murchar e vai cair, os dois, tá bem? E aqui as folhas vão poder fazer fotossíntese. E aí a planta vai produzir o seu alimento, não precisa mais de cotilédone nenhum. Gavinha. Gavinha é outra folha modificada que forma-se, parece uma molinha ali, que ela vai se fixando, ela vai encostando, ela vai crescendo e vai se enrolando. Então ajuda na fixação de plantas trepadeiras. Propagação vegetativa. Propagação vegetativa é o seguinte, é um tipo de reprodução assexuada que as plantas fazem e pode ser por folhas. Essa planta aqui, por exemplo, ela vai brotando na lateral da folha novas folhinhas, olha aqui, ó. Novas folhinhas. Essas folhinhas caem no solo e formam uma nova planta. Aqui também, essa planta é uma planta suculenta aqui, que armazena bastante água dentro dela. Não precisa colocar muita água nessa planta, você mata. O pessoal tem muito em terrário, em alguns jardins dentro da casa, porque você não precisa aguar muito. Só um pouquinho de água, uma vez por semana, às vezes até 15 dias, aí tem as recomendações. E até mais tempo. O que acontece com essa planta? Aqui também, ó, são folhas que caíram ou foram arrancadas. E dessa folha, olha aqui, começam a brotar novas folhinhas. Tá bem? Então você pega uma folha dessa, põe no solo, ela vai brotando uma nova folha. Isso chama de propagação vegetativa. Então é uma reprodução assexuada, sem sexo, né? Um organismo sozinho origina outro. Bom, então era isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.